Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, um dos livros mais fáceis de achar na Bíblia. Costumo dizer que são dois os mais fáceis. O primeiro é Gênesis, então vamos lá em Gênesis. O segundo é Apocalipse, né? Não tem erro. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 17. Primeiro eu queria parabenizar todas as mães. É um dia, todo dia é dia da mãe, né? Mas hoje, comumente, a gente tira esse dia especial para lembrar das mães. Inclusive as crianças vão fazer uma homenagem às mães no final do culto. E eu poderia escolher uma mensagem temática, né, ao dia, mas eu peço licença às mães que eu não vou fazer isso. Embora para mim fosse mais cômodo, até porque eu tenho algumas mensagens já preparadas para as mães, então seria bem mais fácil. Mas Deus me inquietou para um outro tema, e não sei se vai dar tempo, porque eu tenho só 2 horas para pregar, né, hoje, mas a gente vai se esforçar para isso, tá? Vamos pedir graça a Deus para nos ajudar. Primeiro porque o tema não é fácil, e segundo porque eu tenho pouco tempo, né? Gênesis 3, 17, nós vamos ler do 17 ao 19. Na dor, olhe para a cruz e para a glória. É sobre isso que vamos falar hoje. Na dor, olhe para a cruz e para a glória. Gênesis 3, 17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Senhor Deus, Pai, nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor possa aquietar o nosso coração, nos tornar cativos à tua palavra, atentos para ouvir a tua voz, já que já falamos contigo, Senhor, através dos cânticos, falamos contigo através das orações, e agora nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco, me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou, Senhor, mas tudo seja dito, seja instrumentalizado pelo teu Santo Espírito e produza frutos para a tua glória. Assim nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nos últimos dias nós temos vivido dias difíceis para o país. Não para nós paraibanos, porque não foi sobre nós, mas é sobre o nosso país, porque atingiu um estado do país, embora esteja longe, mas somos o mesmo povo, somos seres humanos, participamos, ainda que não como filhos de Deus todos, mas como criaturas de Deus, e filhos nesse sentido de irmandade, né? Como criaturas divinas, e não é possível nessas últimas semanas a gente não ter parado algum minuto da nossa vida para pensar sobre isso. E isso me inquietou também, como certamente deve ter incomodado os irmãos. Dia 27 de abril, o Rio Grande do Sul começou com fortes chuvas. No dia 29, houve o primeiro alerta vermelho para essa ideia de que esse volume seria muito elevado. E já no dia 30 de abril, nós tivemos as primeiras 4 mortes. As chuvas que caíram em uma semana naquele estado, elas eram previstas para cair no mês inteiro. Então, do total de 497 municípios, 497, veja só, 441 relataram problemas decorrentes da chuva. Praticamente o estado todo. A situação afeta quase 2 milhões de pessoas. Pelo menos até ontem o número de mortes era 126. E ainda outros 141 desaparecidos, ou seja, isso pode chegar a mais de 300 pessoas mortas. E 756 feridas. O estado ainda registra 441 mil pessoas fora de casa. Sem falar nos bloqueios de 136 trechos de estradas e destruição de várias pontes. Quem não viu cenas chocantes durante essas semanas, né? De pessoas em cima dos seus telhados pedindo ajuda, de inclusive pessoas boiando, mortas. Vocês terem uma ideia, o rio Guaíba, que é o rio que corta Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul,
subiu 5,33 metros. A pior cheia tinha sido em 1941, ele subiu 4,77 metros. Teve um rio, vocês terem uma ideia, como o negócio foi complicado, que subiu 17 metros. As imagens, poucas imagens que eu trouxe aí, dá para vocês terem uma ideia, e certamente vocês já devem ter visto muitas imagens, né? Que a TV não deixou de mostrar, as redes sociais. Muitas cenas tristes, muitas famílias perderam tudo, algumas famílias perderam entes queridos, pais, perderam filhos, os filhos ficaram órfãos, homens estão viúvos, mulheres viúvas. Meus queridos, diante de uma tragédia como essa, não é difícil nos perguntarmos: se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que Ele permite que o mal exista? Se Deus é bom e todo poderoso, por que tragédias como essas acontecem? Ou será que Ele não é tão bom assim? Ou será que Ele não é todo poderoso? Porque só pode ser que Ele seja mau. Ele pode até ter o poder de fazer com que isso não aconteça, mas Ele é mau e para Ele tanto faz, Ele não está nem aí. Ou não, Ele é bom, mas não tem o poder para evitar essas coisas. Seja sincero, mas não me diga, mas você pensou sobre isso? Ou já pensou, independente dessa situação, já questionou a Deus sobre a sua bondade em detrimento da existência do mal no mundo? Meus queridos, a Bíblia está cheia de passagens de lamentações. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Para vocês terem uma ideia, dos 150 salmos da Bíblia, 50, ou seja, um terço, são salmos de lamentações. Lamentações individuais ou coletivas. Salmos 13:1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim no teu rosto? Salmos 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Ao longo da história, meus queridos, homens de Deus estiveram diante de situações que eles não viram outra saída a não ser lamentar, a não ser questionar o próprio Deus. A lamentação é o contrário de uma oração bonitinha, de uma oração adequada, politicamente correta. O Jonas Madureira, ele vai dizer que as orações de lamentação são orações sujas, porque a oração de lamentação é uma oração feia, é uma oração cheia de tristezas, cheia de questionamentos. Mas é importante nós não confundirmos lamentação com murmuração, e essa distinção é importante fazer, como o Jonas faz no seu livro. Ele diz: a murmuração é uma oração vil, desprezível. Ela sempre está presente na boca de um incrédulo, de um descrente. É a afirmação de uma fé que se perdeu, parte de alguém revoltado contra a soberania de Deus. Na murmuração não há amor, não há fé, só ressentimento, só o ódio de Deus e ofensa à sua santidade. Essa parte foi o que eu acrescentei. Diferente de murmuração, a lamentação, ela é sempre a confissão de alguém que, embora continue amando a Deus e crendo nele, ela tem um dilema que não pode mais ser escondido. Esse dilema não pode ser mais jogado debaixo do tapete. Então a pessoa se rasga diante de Deus, se derrama diante de Deus, dizendo por quê? A lamentação, ela é coisa de crente e não de incrédulo. Ela é coisa de gente piedosa, mas também humana, demasiadamente humana. É importante a gente falar isso, porque às vezes a gente tem um certo temor, um certo medo de falar algumas coisas para Deus, que não são murmurações, mas que são lamentações, para que a gente não se sinta culpado quando nós nos derramarmos diante do Senhor, diante dos nossos dilemas, diante das nossas dúvidas, porque somos seres humanos, meus queridos. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, não vai cair um raio na sua cabeça se você fizer isso. Se você se derramar diante do Senhor, se você colocar diante do Senhor as suas dúvidas, os seus dilemas, os seus questionamentos sinceros, partindo de um coração, claro, cheio de fé, um coração que teme a Deus. O próprio Cristo na cruz,
aquele salmo que eu li, Deus meu, por que me desamparaste? Mas percebe que esse questionamento, essa lamentação, começa com Deus. Parte de um coração cheio de fé, dizendo, tu ainda és o meu Deus, mas eu não me entendo o porquê. Eu não me entendo o porquê. E agora eu quero filosofar um pouco com vocês. Esse dilema, na verdade, ele é um trilema. Dilema é quando a gente está diante de uma decisão a ser tomada, diante de duas possibilidades, tá? Deus é bom ou Deus é mau? É um dilema. Trilema é quando você tem três possibilidades. Ele não é tão novo assim. Esse questionamento que eu fiz no início, ele começa com um filósofo chamado Epicuro no século IV antes de Cristo. Ele diz assim, não é possível, ou seja, ele defende a ideia de que não é possível existir um Deus, e é claro, ele não está falando do Deus cristão, né? Mas não é possível existir qualquer Deus que seja onisciente, onipotente e benevolente. Trilema, né? E mesmo assim permitir o mal. Não é possível. Então isso é uma questão que vem quase 2000 anos sendo debatida ao longo de toda a história. E eu não vou muito devagar na filosofia, mas é importante a gente trazer isso para o nosso coração, porque a gente se pergunta, nós somos seres humanos, mas Deus, como pode o Senhor sendo bom, o Senhor sendo poderoso, o Senhor sendo onisciente, e ainda assim permitir tragédias assim? Permitir que o mal aconteça. Meus queridos, quem foi que disse que essas verdades, elas são contraditórias? Porque elas não são contraditórias. Deus é onipotente. A Bíblia está cheia de referências que nos deixam claro que Deus é onipotente, que Deus é o Todo-Poderoso. Deus é bondoso. Nós lemos no Salmo 150 hoje. Deus é bondoso. A Bíblia está cheia de demonstrações claras de que Deus é bondoso. E nós não podemos negar, óbvio, a existência do mal. Nós não podemos negar. Então, Deus é bondoso, Deus é onipotente e existe o mal no mundo. Mas essa não é uma contradição, porque contradição é quando uma conjunção, ela revela a irracionalidade. Por exemplo, se eu dissesse assim, Deus é bondoso, Deus é poderoso e Deus não é bondoso, aí sim seria uma contradição, porque eu estou ao mesmo tempo afirmando e negando. Então, isso não há uma contradição aqui. Do ponto de vista da lógica, não há, portanto, nenhuma contradição na crença cristã, embora, óbvio, a gente não pode negar, haja uma aparente contradição. E como é que se resolve isso? Primeiro, quem nos acusa de crer num Deus contraditório, nesse sentido, ele que tem que provar para mim que é contradição. O ônus da prova não está comigo. Então, se alguém questionar a mim, como pode Deus ser bom, ser poderoso e existir o mal? Aí eu pergunto para ele, sim, por que não? Ele tem que me provar que não pode. O ônus da prova está com ele. Segundo, isso não é uma contradição, é uma antinomia. E as antinomias, tá, a definição do J. Pack aí, diz assim, dá-se uma antinomia quando dois princípios são postos lado a lado, aparentemente irreconciliáveis, mas ambos inegáveis. Ou seja, é inegável, Deus é poderoso, é inegável que Deus é bom e é inegável que existe o mal. Existem razões convincentes para que se creia em ambos, cada qual repousa sobre a evidência clara e sólida, mas é um mistério que possam estar em harmonia um com o outro. Então, a nossa dificuldade está no fato de que a gente não consegue decifrar esse mistério. Como Deus é bom, como Deus é poderoso e como Ele pode permitir o mal. Essa é a nossa dificuldade de decifrar o mistério. Como essas três afirmações, elas conseguem estar em harmonia. Esse é o mistério. E nós, de fato, não vamos decifrar, assim como nós não vamos decifrar nunca o mistério da Trindade. O mistério que diz que Deus é 100% homem e 100% Deus. Não há irracionalidade aqui. Tá? Não há contradição aqui. O que há é algo que é supra-racional, algo que vai além da nossa razão. Não contraditório, mas que vai além. A gente não consegue compreender. São mistérios da fé.
Entende? Não há contradição, mas são mistérios da fé, antinomias. O nosso questionamento, muitas vezes, é do tipo assim: como Deus pode permitir que tanta gente inocente morra assim? Não é? Como Deus pode permitir que tanta gente inocente perca seus bens, perca parentes? Meus queridos, não foi à toa que eu li Gênesis 3,17, óbvio. Lá dentro do 3,17, diz assim: Deus, depois que ele estabeleceu a sentença para Eva e a serpente, agora ele está falando com Adão: maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Meus queridos, Deus criou o homem e todas as coisas boas e perfeitas. Deus deu uma ordem a Adão, e essa ordem que foi dada a Adão envolvia vida e morte. Adão, se você comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E a história nós sabemos: Adão desobedeceu. Nós usamos a expressão queda para explicar essa desobediência de Adão e de como isso trouxe consequências sérias para a relação do homem com Deus, do homem com a natureza e do homem com outro homem. De como em Adão a humanidade foi afetada. O pecado se torna uma realidade, a morte, a doença, a tragédia, tudo isso se torna realidade por causa da queda. E a Bíblia diz que depois de Adão, depois da queda de Adão e a realidade do pecado em nossas vidas, não há mais inocentes diante de Deus. Não há mais inocentes. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 3,10 diz, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Efésios capítulo 2, verso 3 diz: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, meus queridos, filhos da ira. Esses somos nós, por natureza filhos da ira, por natureza condenados diante de um Deus que é santo e exige santidade e exige cumprimento da sua lei, e nós não cumprimos. Estes somos nós, culpados. Não há inocentes diante de Deus. Então, tiremos essa imagem romântica do ser humano. Nós não somos tão bons assim, não somos tão inocentes assim, pelo menos diante de Deus. E por mais que em momentos como esse a gente veja a graça de Deus derramada sobre as pessoas de tal forma que elas deixem a sua vida e vá para lá ajudar as outras, isso é maravilhoso. Nós também podemos ver como o homem pode ser mau, mesmo diante de momentos como esse. Tinha gente, meus queridos, cobrando R$500 para alugar o seu barco para salvar vidas. Este é o ser humano. Somos assim, se aproveitando da tragédia ainda para de alguma forma trazer benefícios para si. Nós não somos inocentes diante de Deus, mas não somente o homem foi afetado pelo pecado, não somente o homem. Deus lança também uma sentença contra a terra. Quando a gente olha paisagens lindas como essa que vocês estão olhando aí, você fica à vontade de ir aí, não fica não? Fica não, Duda? Eita, eu queria ir. A gente fica. E quando a gente está diante de paisagens que vislumbram os nossos olhos como essas, nós dizemos: como Deus é perfeito, como a natureza é perfeita. Quem nunca disse isso aqui? Como a natureza é perfeita. Meus irmãos, a natureza não é perfeita, porque a natureza foi afetada pela queda. Maldita é a terra por sua causa. A terra foi afetada, a natureza foi afetada. Não é à toa que existem terremotos, tsunamis, enchentes, furacões, raios. Tudo isso demonstra que a terra, que a natureza não é tão perfeita assim. Não é tão perfeita assim. Os animais, já perceberam que os animais não gostam da gente? Qualquer animal selvagem, há uma animosidade entre nós e os animais. Não era assim, meus queridos. Não era assim, não era para ser assim.
O pecado afetou a terra. O pecado afetou a natureza. Então, quando a natureza revela suas tragédias naturais, não nos esqueçamos, é Deus cumprindo a sua promessa. Às vezes nós costumamos dizer que Deus é fiel às suas promessas, quando isso nos convém. Quando nós conquistamos coisas boas, né? Deus é fiel à sua promessa. Meus queridos, Deus é fiel à sua promessa quando as tragédias naturais também acontecem. Maldita será a terra. Não esqueçamos disso. Ele é fiel quando Ele também cumpre as suas sanções, as suas penalidades. Ele é fiel em cumpri-las também, meus queridos. E a criação, afetada pelo pecado, ela também sofre. Isso é interessante. A natureza, a criação de forma geral, ela também sofre. Ela também está na expectativa. Ela também está ansiando dias melhores. Olha o que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, no verso 18. Ele diz assim, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A terra foi afetada, a criação foi afetada, e assim como nós esperamos um dia recebermos novos corpos glorificados, a criação também espera. O pecado afetou a criação, a terra geme, e o interessante é que essa ideia de gemer é uma ideia de uma mulher pronta para dar o parto. E aqui Paulo está falando de que há sinais escatológicos aqui também, da vinda de Cristo. A terra geme como uma mulher que está dando à luz, e aqui é óbvio, ele está falando sobre a antecipação da vinda do Filho, da vinda do Cristo. Nós não podemos ignorar estas verdades. Nós vivemos num mundo caído, afetado pelo pecado. Claro, se é afetado pelo pecado, está sujeito a tragédias, a desastres, a sofrimentos variados. Meu irmão, não se engane, tudo que acontece ao justo, acontece ao ímpio. Eclesiastes capítulo 9, 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O alagamento no Rio Grande do Sul não atingiu apenas as casas de pessoas não crentes. Igrejas foram atingidas, igrejas evangélicas. Homens e mulheres tementes a Deus perderam tudo. Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo afetado pelo pecado, e todos nós estamos sujeitos a sofrimentos, a dores, a angústias. O que nós não podemos fazer, meus queridos, de forma alguma, é jamais duvidar da soberania de Deus em meio ao sofrimento. Ele está no controle de todas as coisas. Como diz a nossa confissão de fé no capítulo 5, Ele decreta e governa todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 46, verso 10 diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Efésios capítulo 1, verso 11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, conforme a sua vontade. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nada passa despercebido diante dele. Nada. Não cai uma folha sequer de uma árvore que Deus não esteja no controle. Porque eu deveria então, ao receber essa notícia de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está no controle do sofrimento da minha vida, porque eu então deveria receber isso como um doce ensino?
O segredo é saber que a soberania de Deus poderia parar as chuvas, ainda que Ele não faça. Mas essa soberania de Deus, que poderia parar as chuvas e ainda que Ele não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante o tempo da chuva. É a mesma. O Deus que é gracioso, que poderia derramar a sua graça parando as chuvas, é o mesmo Deus que derrama a sua graça para aqueles que estão passando pela chuva, pelo alagamento, pela tragédia. John Piper vai dizer o seguinte: a mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. Não é doce pensar que Satanás, doença, sabotagem, destino ou acaso tem a última palavra na minha vida. Que conforto teria você ao saber que não é Deus que controla todas as coisas, mas é o acaso, mas é a sorte, mas é qualquer coisa, mas é o destino, mas é a vida. Que consolo teríamos? O nosso consolo, meus irmãos, mesmo sabendo que há muitas coisas que acontecem, nós não teremos respostas objetivas, é que nós podemos e devemos confiar e descansar naquele que as tem. A nossa oração deve ser: Senhor, eu não sei o porquê de tudo isso, mas eu sei que de alguma forma que eu não consigo enxergar, isso coopera para o meu bem. E o fato de eu não estar vendo, não quer dizer que o Senhor não tem uma boa razão para permitir. Essa é a nossa fé, meus queridos. São basicamente nesses momentos que nós devemos exercitar a nossa confiança no nosso Deus. Enquanto vivermos aqui neste mundo, nós passaremos por aflições, nós viveremos momentos de dor, mas também há consolo para nós. Nós devemos nos lembrar que tudo isso um dia vai passar. A natureza geme como dores do parto, como quem está gerando um filho, como quem está anunciando a volta do nosso Salvador, como quem está preparando a vinda dele. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, quando ela está falando sobre a descida da Nova Jerusalém, sobre a descida da cidade santa, ele diz lá no 22:33, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O nosso Deus, meus queridos, vai cumprir as suas promessas de reverter a maldição também. Quando a Nova Jerusalém descer, quando o nosso Cristo voltar, essa maldição será revertida. Não haverá maldição contra alguém, contra ninguém. E quando isso acontecer, meus irmãos, haverá novos céus, haverá novas terras, e Ele, o nosso Deus, Cristo Jesus, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, já não haverá dor, já não haverá tragédias, já não haverá doenças. Mas, por enquanto, meus queridos, por enquanto estaremos sujeitos a tudo isso. Não duvide da bondade de Deus ao ver a maldade dos homens, ao ver as tragédias naturais. Porque o nosso Deus, Ele teve que manchar as suas mãos de sangue, Ele teve que se sujar de lama para colocar o mundo nos eixos, para colocar tudo no devido lugar. Quando nós dizemos que poderia ter sido diferente, ele poderia ter evitado o pecado, ele sabia que Adão ia pecar, então era melhor ele não ter deixado isso acontecer, tanto sofrimento e tal. Já parou para pensar que quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente está se colocando numa posição elevada demais, a gente está se colocando numa posição pretensiosa demais, de dizer como Deus deveria ter agido. Ele quis agir assim, Ele escolheu no pacto da redenção, na trindade, na eternidade, de que seu filho viria fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele quis assim, que o seu filho descesse, sujasse os seus pés de lama, o Deus se fazendo gente, para salvar pecadores como eu e você.
aí de fato, meus queridos, nós temos um inocente morrendo. Aí sim, nós temos o único inocente sofrendo sem merecer. O inocente de Deus, o justo de Deus, o segundo Adão, pondo as coisas no lugar. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5:17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ele está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, aqui quer dizer todos, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Adão nós temos morte, em Adão, representados em Adão, nós somos pecadores, nós somos dignos da ira de Deus, nós somos culpados diante de Deus, mas em Cristo nós somos nova criação. Em Cristo nós já somos agora declarados justos diante de Deus, não porque o somos, mas porque Ele é no nosso lugar, mas porque Ele cumpriu aquilo que nós deveríamos fazer e não conseguimos fazê-lo. Meus queridos, Deus sabe o que é sofrer. Ele não enviou um representante aqui não, para resolver o problema não. Ele enviou e veio pessoalmente por meio do seu Filho. E Ele sabe o que é dor, porque Ele experimentou o que é dor. Ele não nos deixou sozinhos. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é dor, angústia. Ele sabe o que é sofrimento, um sofrimento que nenhum de nós, nenhum daqueles que confessarem Jesus como seu Salvador saberão, porque nós não beberemos o cálice da ira de Deus. Não foi à toa que Cristo disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não faças segundo a minha, mas segundo a sua vontade. Esse cálice que Deus afastou e Cristo de nós, Cristo bebeu por nós. Cristo bebeu por nós. Nós não somos inocentes diante de Deus. Não há inocentes diante de Deus. A verdade é que diante dessa realidade do mal, da dor, das tragédias, nos resta confiar no nosso Deus, confiar na bondade do nosso Deus, esse Deus que não nos deixou sozinhos, mas Ele nos conduz pelo sofrimento até a glória. Ele está nos conduzindo por meio do sofrimento até a glória. Lembrem-se, nós podemos ter certeza, meus queridos, de que não há incompatibilidade, não há contradição lógica entre a existência do mal, a bondade de Deus e o nosso Deus ser todo-poderoso. Não há incompatibilidade lógica, não há. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é todo-poderoso. Glórias a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Nós também temos que admitir que nós não temos todas as respostas para todas as perguntas. Nós não temos aquelas perguntas que se levantam diante das tragédias. Nós não temos como saber tudo. Nós não conhecemos os propósitos maiores e finais de Deus com essa tragédia, por exemplo. Nós não conhecemos. Só a eternidade vai revelar. E às vezes será preciso nós convivermos com a falta de respostas. O próprio Jó teve que conviver com a falta de respostas. Ele não soube porque ele passou tudo aquilo. Mas é preferível nós aceitarmos essas respostas, de que às vezes não temos respostas. É preferível confiar no nosso Deus soberano, no nosso Deus que é todo-poderoso e é bondoso, do que negar que Ele é bondoso, do que negar que Ele é poderoso, porque como eu irei descansar num Deus que não é todo-poderoso, logo, como é que eu vou ter certeza de que Ele vai destruir o poder do pecado? Se Ele não é todo-poderoso. Como nós poderíamos confiar num Deus que não é todo-poderoso? Como nós deveríamos descansar num Deus que é todo-bondoso? Não é por aí, não é diminuindo Deus, não é tirando algum atributo de Deus ou diminuindo ele, que nós vamos encontrar consolo em meio ao sofrimento. Não é.
Pelo contrário, é crendo e descansando no nosso Deus, que é bondoso, todo-poderoso e é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu posso não saber os motivos específicos, mas consola-me saber que Deus é bom. Consola-me saber que Deus é verdadeiro. Consola-me saber que Deus é justo, que todas as suas obras são perfeitas. Consola-me saber que eu posso não ver, não entender, mas todas as coisas cooperam para o meu bem. Posso não entender, mas isso não elimina a verdade bíblica de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Não tem problema, meus queridos, nós levantarmos nossas dúvidas diante de Deus. Fique à vontade, pergunte, se derrame, mas jamais perca a fé. Jamais duvide que o nosso Deus é bom. Jamais duvide que o nosso Deus é misericordioso. Jamais duvide de que Ele é todo poderoso. Mas em meus aos seus questionamentos, penso eu que a cruz, ela impõe um limite a eles. Porque como nós podemos questionar o amor de Deus, que enviou o seu Filho para pagar o preço por nós? Como desconfiar do amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer uma morte sangrenta, violenta, dolorosa, bebendo o cálice da sua ira, para livrar eu e você, pecadores miseráveis como somos, do inferno? Como duvidar de um Deus que é assim? Não tem como duvidar do amor de Deus. Não tem como. Deus não precisa provar mais nada para nós. Nós é que devemos provar-lhe gratidão. Nós é que devemos provar gratidão a Ele. Ele não precisa provar mais nada, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. A terra foi amaldiçoada. A terra continuará debaixo da maldição de Deus, até que o nosso Salvador venha fazer nova todas as coisas. Saber que o nosso Salvador virá nos faz lembrar que a nossa dor aqui, ela é por enquanto, ela é passageira, pois haverá um tempo em que não haverá mais dor. Saber que Jesus voltará deve nos fazer encarar as tragédias com um olhar na cruz, olhando para a cruz e vendo na cruz o amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante da dor e da tragédia, olhe para a cruz. Não duvide do amor de Deus, olhe para a cruz. Está lá o amor encravado. Está lá o Filho vilipendiado, escarnecido, bebendo o cálice da ira de Deus por mim e por você. Não duvide do amor de Deus. Diante da dor e do sofrimento, olhe para a glória. Olhe para o que está reservado, porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Haverá um dia, meus queridos, em que tudo isso vai passar. Haverá um dia em que de fato o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus vai apanhar todas as nossas lágrimas. Maranata, como cantamos, Maranata. Possamos desejar esse dia, olhar para esse dia com esperança, porque o Deus que prometeu que a terra seria maldita, e ela é maldita, e ela é amaldiçoada, foi o mesmo Deus que disse em Cristo Jesus: eu vou, mas eu voltarei, e Ele há de voltar, e a nova Jerusalém há de descer, e novos céus e nova terra hão de surgir quando Cristo voltar. Diante da dor, coloque os olhos na cruz e na glória, e na glória. É a melhor maneira de enfrentar a dor. Não duvide do nosso Deus, porque melhor estar seguros, ainda que passando por tribulações, ainda que passando por tragédias, nós sempre estaremos seguros nos braços do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção com fé, dizendo para Ele: seguro nós estamos em Teus braços. Seguro estou nos braços
daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descanso em ti. Senhor Deus, que possamos de fato descansarmos em Teus braços, Senhor. Que possamos de fato, em meio às dores desta vida, as tragédias, ó Pai, do nosso existir, da nossa alma, encontrarmos descanso em Ti. Ainda que tenhamos dúvidas, não percamos a fé, porque encontramos descanso em Ti, Senhor. Não há outros braços que possam nos dar descanso, que não sejam os Teus. Por mais que muitas vezes nós não entendamos algumas coisas, mas nós queremos descansar e confiar naquele que sabe todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos a fé diante das tragédias da nossa vida. Não nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes na rocha que é Cristo. Nos ajuda, Senhor, porque às vezes nos falta forças, mas graças a Ti, que em Teus braços nós estamos seguros. Em Teus braços nós encontramos descanso para a nossa alma. Obrigado, Pai, muito obrigado.